Mandaram uma mensagem para mim, tomei aqui água, eu lembrei. Recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa que acompanha a gente pela internet. Falou, pastor, o que é isso que você toma no culto? O que tá? Eu falei, esse rapaz é curioso, né? Esse é dos meus, né? Falou, pastor, o que você toma? O que você toma? Tem dia que você toma esse negócio, parece que é uma coisa tão boa. Eu falei, é água. Por enquanto é água, né? Mas daqui uns dias vai ser um cafezinho, um chazinho também, né? Pode, não pode? Brincadeira, gente. Nós estamos falando aqui, no Evangelho de João, sobre 7 declarações de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz, eu sou. E ele tem sido poderoso, porque nós vemos aqui Deus manifestando a sua graça através do nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu venho falando para vocês nessas últimas semanas, nós estamos hoje nós vamos falar sobre a declaração de Jesus, a qual ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E nos próximos domingos vai faltar mais 2 declarações para a gente encerrar essa série de mensagens, onde as 2 últimas são as minhas preferidas, então você aumenta essa expectativa, que as 2 últimas, a próxima será eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a última eu sou a videira verdadeira. Então tem sido muito especial para a gente meditar nessa série de mensagens, que o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações, e aqui no Evangelho de João, aqui nesse capítulo 11, retrata uma história que a maioria de nós conhecemos, e podemos dizer que é o maior milagre registrado nos evangelhos, a qual Jesus ele dá vida a uma pessoa que já estava morto há 4 dias. É poderoso isso. E o Evangelho de João, gente, ele é construído de uma forma muito especial e simbólica, porque, como eu disse para vocês, o João, o evangelista João, o apóstolo, ele não está preocupado em narrar cronologicamente os fatos. Ele está preocupado em trazer uma mensagem importante para aquele povo daquela época e para nós no dia de hoje, que Jesus, ele é a plena revelação de Deus. Ele é a plena revelação de Deus. E é tão interessante, se você for pesquisar, além dessas 7 declarações, existem também os 7 milagres no Evangelho de João. E nada disso é por acaso. 7, o que significa 7? Quem sabe? Significa a perfeição. Em 7 dias Deus fez o quê? Cadê? Se as crianças estivessem aqui, né? Ia dar até briga. 7 dias ele descansou. Então Deus, 7 dias ele fez... 7 dias... Hã? Porque isso aí significa... No 7º dia ele descansou, perdão. Você não entendeu. No 7º dia ele descansou, mas o que quer dizer? Que no 7º dia simboliza ali a plenitude, a perfeição. Então, o 7, quando nós vemos esse número na palavra, significa perfeição. Então, o João aqui, eu acredito, obviamente, nós sabemos, inspirado pelo próprio Deus, ele não faz isso à toa dentro do seu evangelho, até porque ele está querendo trazer para as pessoas e para nós que Cristo Jesus, ele é Deus. Ele, como alguns mais estudiosos vão dizer, Cristo é a hermenêutica de Deus. Cristo, ele é a plenitude de Deus. Cristo, ele é o próprio Deus. É o Filho de Deus. Ele e Deus, eles são um só. E é muito forte porque dentro de algum desses milagres, de contexto de milagre, que Jesus se autodeclara, que ele faz essa declaração. Por exemplo, quando ele multiplica o pão, é que ele diz, eu sou o pão da vida. Muito forte. Quando ele dá visão para aquele cego, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então ele usava daquele milagre ali para poder chancelar e dizer que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ainda hoje se discute se Cristo é realmente Deus. Se ele é realmente Deus. E eu gosto da fala de C.S. Lewis, que ele diz no seu livro No Cristianismo Puro e Simples. Ele diz, ou você acredita que Jesus ele é realmente Deus, ou você tem que dizer que ele é um louco lunático. Ou ele é um louco lunático, doido, varrido, vamos dizer assim, ou ele é Deus. Não tem como você olhar para Cristo e falar ele é um cara legal, que muitos querem dizer hoje, né? Não, Cristo é um cara legal, é uma pessoa evoluída, é um profeta, não. Ou ele é Deus, ou ele é um lunático. Mas aí nós sabemos que ele, como um louco, né, como um lunático, conseguiria impactar
e transformar vidas durante tantos milhares de anos, né? E nós acreditamos que nosso Senhor aqui, Ele apenas revela a sua identidade de Deus. É muito forte porque na presença de Cristo não tinha. Você vê que todas as mortes que aconteceram no contexto ali de Jesus, Ele não estava perto. Ele não estava perto. Mas como assim, pastor? Então quer dizer que hoje não era para ter morte hoje, não, mas Ele estava ali transmitindo também uma mensagem. Todas as mortes que aconteceu naquele contexto, Jesus não estava perto, mas quando Ele chegava, ele dava vida, né? E Ele é poderoso. Então não tem como nós não crermos nesse Deus maravilhoso, nosso Cristo, o enviado de Deus, aquele que veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Então vamos ler aqui esse primeiro versículo, vamos ler o 1 ao 6. Eu queria ler todo o capítulo, mas como nosso tempo ali, o relógio, não sei o que acontece, ele já está mais adiantado, então a gente vai lendo o texto. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6 primeiro, e aí a gente dá uma pausa. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou-se 2 dias no lugar aonde estava. Até aqui. Gente, muito poderoso, muito poderoso. Volta no versículo 4, por gentileza. Muito poderoso isso, porque talvez a gente poderia falar a noite inteira só nesse versículo, porque não é a primeira vez que Jesus ele fala isso. Não é a primeira vez que Jesus ele fala isso. Nós vemos isso também lá em João 9, onde os discípulos estavam falando bem assim: olha Jesus, por que esse homem está assim cego? O pai dele pecou, a mãe dele pecou, o que aconteceu? Jesus, não, calma, é para o nome do Senhor ser glorificado, aleluia. E aqui o Senhor repete isso. Todo mundo ali preocupado com essa notícia, todo mundo ali atormentado, enlutado, chorando. Lázaro era um homem muito querido, e Jesus chega, quando ele recebe a notícia, ele diz: essa doença não é para morte, aleluia. Essa doença não é para morte. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. E aplicando essa palavra na minha vida e na sua, igreja, nem toda crise ela é uma derrota. Nem toda crise, nem toda doença ela é para a morte. Porque o fato de Deus permitir o sofrimento, muitas vezes nós achamos que Ele nos desamparou, que Ele nos deixou, que Ele não quer, sei lá, Ele tá nos sacrificando, nos martirizando. Eu não sei isso, mas eu tive muito tempo, no começo da minha caminhada, eu pensava, aconteceu uma coisa comigo, eu pensava: meu Deus, será que é castigo de Deus? Será que está acontecendo alguma coisa? E às vezes quando a gente tem uma mentalidade muito religiosa, pequena, embaixo de condenação, a gente pensa isso. Ah, mas Deus ele me abandonou, Deus ele me deixou. E nós vemos aqui que mesmo Jesus, amigo desse homem, gostava, amava, como nós vemos aqui, que Cristo mesmo disse, aqui nós vemos aqui Cristo, muito claro o amor, o carinho que ele tinha por eles, pelas irmãs e o próprio Lázaro. Ele permitiu Lázaro passar por aquilo. E é onde nós vemos na palavra do Senhor, o próprio Jesus declarando que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Nós teríamos aflições, nós passaríamos por momentos difíceis. Nós passaríamos por momentos difíceis, mas esse momento difícil não era para nos destruir. Porque nós vemos a palavra dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E muitos desses momentos difíceis que a gente pensa, não, agora não vai dar.
O Senhor usa isso como palco para a glória do nome dele. Aleluia. O Senhor usa isso para a manifestação da sua glória, para enriquecimento do seu conhecimento dele, do propósito dele. Aleluia. Então é maravilhoso, nós vemos o agir de Deus na nossa vida até em meio às dificuldades, porque ele não nos desampara. E aqui nós vemos que Cristo, ele não estava lá fisicamente, mas ele sabia, ele tinha um conhecimento disso. Vamos continuar a leitura. Versículo 7. Depois disse, aí Jesus vira e fala aos seus discípulos, né? Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, será salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Gente, isso aqui é poderoso demais. Por quê? Isso aqui é poderoso demais. Porque Jesus, aqui os discípulos ficaram preocupados, falaram: Senhor, acabaram de tentar apedrejar, de matar o Senhor lá, o Senhor quer voltar para esse lugar? E Jesus fala isso aqui, talvez você não entenda, né? Não é verdade que o dia tem 12 horas, e se alguém andar de dia não tropeça? Significa isso aqui, no contexto daquele tempo, era contado 12 horas ali o dia e 12 horas da noite, né? Eles contavam dessa forma. E Jesus está querendo dizer, basicamente, para os seus discípulos aqui, é que a hora dele não havia chegado. Não tinha como alguém matar ele, apedrejar, matar ele, porque a hora dele não havia chegado. A hora dele tinha um momento determinado, ele estava ainda trabalhando, ele estava ainda em atividade, ele estava ainda ali, ele tinha que cumprir o seu propósito. Ele tinha ainda coisa para ser realizada antes da sua morte. E é muito forte, nós vemos aqui os discípulos falando, né, e Jesus deixa claro que Lázaro estava morto. E Jesus fala para ele: foi bom até que isso aconteceu, eu não estava lá. Sabe para quê? Para que vocês creiam. Para que vocês creiam. E sabe o que eu vejo que é lindo nessa passagem, igreja? Que Jesus, ele nunca atrasa. É muito forte isso. Às vezes a gente pensa, né? Fala: Jesus, mas acho que o Senhor está demorando, acho que você está atrasado. Você não está não, Senhor? Agora eu vou fazer igual a pastora. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus, ele não atrasa, irmão. Jesus, ele não atrasa, ele vai chegar na hora certa, amém? Porque aos olhos humanos, igreja, Jesus estava demorando, Jesus estava atrasado. E muito disso acontece na minha e na sua vida. Jesus não atrasa. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente pensa que Jesus está demorando. Mas Jesus não está demorando. Agora existe uma coisa, gente. Fala comigo: tempo de Deus. Existe o tempo de Deus que é perfeito. No Antigo Testamento, nós vemos os filhos de Issacar. Não sei se você conhece essa história, mas eles eram conhecidos por aqueles que discerniam o tempo. Nós não temos controle sobre o tempo. Nós não temos controle sobre o tempo de Deus, mas os filhos de Deus precisam discernir o tempo de Deus.
Quando eu e você discernimos o tempo de Deus, nós não ficamos inquietos. Nós não ficamos ansiosos. Nós não ficamos falando, não, Jesus está demorando. Não. Nós cremos, Jesus vai chegar na hora certa. Aleluia. Jesus sabia que o maior milagre ali seria a ressurreição. Seria a ressurreição. Então, às vezes você está pensando, fala, meu Deus, mas para aquilo que você está pensando que vai ser demora, vai ser maior ainda a glória de Deus. O que eu e você precisamos fazer, igreja, contra esses meros mortais, que tem um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas, é nós discernirmos e falar, não, Senhor, eu aceito o seu tempo, eu não quero que o Senhor age da minha forma, eu quero entrar na sua agenda, porque é assim, muitas vezes, igreja, nós queremos que Deus entre na nossa agenda, não é verdade? Senhor, eu tenho aqui o meu relatório desse mês, desse ano, e o Senhor, por favor, né? Quero convidar o Senhor, porque agora eu preciso da sua ajuda. Agora você vai entrar aqui e você vai ser, né? Muitas vezes nós queremos que Deus entre na nossa agenda, e nós vivemos frustrados. Quando eu vejo pessoa que age dessa forma, gente, eu vejo pessoas perdidas, eu vejo pessoas frustradas, eu vejo pessoas ansiosas, mas quando eu vejo pessoas que querem, Senhor, eu quero caminhar debaixo da sua agenda. Senhor, eu quero caminhar debaixo do seu tempo. Senhor, eu quero caminhar debaixo da tua vontade. Essa pessoa, ela caminha alegremente, ela caminha esperando com paciência no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque confiar no Senhor não é a gente ter as nossas forças esgotadas. Se você está com as suas forças esgotadas, você não está confiando no nosso Deus. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que espera no Senhor, ele tem as suas forças renovadas. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes aquilo, igreja, que nós chamamos de atraso, Deus está olhando para você e está falando, eu estou te preparando. Muitas vezes aqui que nós chamamos, Senhor, está demorando, Ele fala, não, eu estou melhorando, eu estou aperfeiçoando. Olha que Deus maravilhoso. E Deus, nós vemos que Jesus, Ele é perfeito. No Evangelho de João, falando sobre a perfeição, nós acabamos de falar sobre a perfeição. Jesus, Ele é perfeito. Ele faz tudo certo, na hora certa. Existia até um jargão no mundo, não, Deus escreve o certo por linhas tortas. Não, Deus, Ele direita a linha, Deus escreve certo nas linhas certas, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. E caminhando aqui no texto, você está anotando, se você está com a sua Bíblia aberta aí, ou vai projetar aqui, versículo 17. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado, havia quantos dias? 4 dias, versículo 17. Havia 4 dias. Versículo 18. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las, Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é Cristo e o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Aleluia. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-no, pensando que ela ia rumo ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés. Aleluia! Dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Igreja, Jesus ele declara aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus é aquele, como eu disse para vocês, ele chega na casa no momento de luto. Ele chega num ambiente de tristeza. E nesse tempo aqui, que acontecia? Quando havia um velório, quando havia uma casa enlutada, contratava até os pranteadores, aqueles para chorarem ali. No caso de Lázaro, nós vemos que ele era um homem muito querido, que muitos judeus desceram lá para consolar suas irmãs. Então aquela casa estava cheia, aquele lugar ali estava repleto de gente. Estava muito cheio ali, tinha bastante gente. E nesse contexto aqui, que nós vemos Jesus chegando nesse lugar de dor, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar aqui onde nós vemos pessoas enlutadas. E mais uma vez eu repito para vocês, igreja, que Jesus, ele permite esse sofrimento. Ele permite esse sofrimento não significa que ele está ausente. Não significa que ele está ausente. Mas no momento de sofrimento é o momento que mais nós conhecemos a Deus. É muito forte isso, igreja. Parece até meio irracional a gente falar essas coisas, mas nós vemos a vida de Jó, no momento de tanta dor, de tanto sofrimento, ele diz, que, Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É muito forte, igreja, porque se o Senhor lhe permitisse que você voasse só naquele céu de brigadeiro, sem nuvens nenhuma, tudo tranquilo, sem nenhuma tempestade, talvez você não ia depositar sua confiança tanto nele como deveria. Muitas vezes o Senhor lhe permite a turbulência, a tempestade, para que nós venhamos, olha, agora, Senhor, até aqui o meu conhecimento é válido, a partir daqui, Senhor, eu dependo de Ti. E é onde Ele manifesta a sua glória, aleluia. É onde Ele manifesta o seu poder, é onde Ele manifesta a sua glória. E Cristo, Ele é tão maravilhoso, porque havia um costume judaico da época. Qual que era esse costume? Que até o terceiro dia, o espírito do corpo do homem ficava sobre o seu corpo, ficava ali perto, rondando ali, e ele poderia voltar à vida. Existia um costume judaico daquela época. E Jesus, propositalmente, ele deixa o quarto dia, onde não tinha histórico nenhum da pessoa voltar à vida. E ele deixa esse quarto dia. Talvez se a gente olha só para o sofrimento, a gente fala, nossa, mas que Deus ruim. Se a gente olhar só para o sofrimento, a gente fala, nossa, mas que pai é esse? Que pai é esse? Sabe por quê, igreja? Nós temos uma visão, muitas vezes, equivocada de pai. Hoje o pai, ele quer poupar o filho do sofrimento. Não, meu Deus, não fala assim, não, caiu, ele ajuda a levantar. Eu tive a oportunidade de estar perto de homens que têm um grande conhecimento na área da educação, da psicologia. Ele disse, se o filho cai, o pai não pode ajudar ele a levantar. O pai tem que incentivar o filho a levantar. Olha só. Então o estudo já comprova como nosso Deus é maravilhoso, que muitas vezes ele vê nós caindo. E ele fala, filho, você vai se levantar porque eu estou te ensinando. Essa queda aí não é para sua morte. Esse sofrimento não é para te sacrificar apenas, mas é para te ensinar, é para te aperfeiçoar, é para te moldar, é para você crescer, para você amadurecer e para o meu nome ser glorificado. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, gente, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, eu não sei qual momento, se tem alguma área específica da sua vida que você tem passado um sofrimento muito forte. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que você está num caminho de conhecer mais a Deus. De desfrutar mais do cuidado desse Deus que é grandioso, que é poderoso, que não nos deixa, que não nos deixa, que não nos deixa. Aleluia. E muitas vezes nós queremos buscar explicações. Mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? E nós queremos buscar explicações, mas nós não devemos buscar explicações. Nós devemos aceitar o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, e uma coisa que eu acho interessante, versículo 31, por gentileza. Eu vou ler aqui o versículo 31 que diz assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram pensando que ela ia ao túmulo chorar. Ao túmulo chorar. Meu Deus, isso é maravilhoso. Você sabe que isso nos ensina, igreja, que se ela fosse para o túmulo chorar, não resolveria mais nada. Mas ela foi ao encontro de Jesus. Olha que coisa linda. No momento de dificuldade e de sofrimento, nós temos que recorrer a Cristo. No momento de dificuldade e de sofrimento, nós temos que olhar para o nosso Senhor. Muitas vezes nós queremos problematizar, nós só falamos do sofrimento, não, nós temos que falar de Cristo. Nós temos que olhar para Ele. Nós temos que buscar o recurso correto, que é o nosso Senhor Jesus. Aquele que pode dar vida, aquele que pode restaurar, aquele que pode vir com a providência, aquele que pode mudar toda a nossa vida, com o poder da sua palavra, Ele pode mudar toda a nossa história. Aleluia. E ela entendia isso, por isso que ela chegou e prostrou-se, lançou aos pés dele. E ela lançou aos pés dele, aleluia. Aleluia. E Jesus, gente, nós vemos aqui, versículo 33, o versículo 33, que quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: venha, Senhor, venha ver. E esse versículo 35 aqui diz o quê? Versículo 35, Jesus chorou. Esse versículo é interessante, que é os versículos que a gente usa na dinâmica bíblica, né? Que é o menor versículo que tem na palavra. Só que ele é muito pequeno no seu tamanho, mas muito profundo. Muito profundo, porque Jesus chorou. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nós olharmos e ver que Jesus, Ele sente as nossas dores. Deus, Ele sente as nossas dores. Ele não só contempla, Ele não só está vendo, Ele não só está testemunhando, mas Ele sente junto conosco as nossas dores. Jesus chorou, é a frase mais curta da Bíblia, mas talvez uma das mais profundas. Que nós vemos aqui, Jesus, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele não é indiferente aos nossos sofrimentos. Ele se importa, Ele participa de cada capítulo da nossa história. Aleluia. De cada momento da nossa história, por mais dolorido, você pode pensar, Jesus não está, mas Ele está com você. Ele está com você no momento mais doloroso da sua vida. Aleluia, aleluia. Ele está com você no momento mais doloroso. O nosso Senhor, Ele não é insensível, não, Ele ama de verdade. Diante desse amor, quando Jesus aqui, Ele se move dessa íntima compaixão, é o milagre, que o milagre acontece.
E no versículo 37, nós vemos aqui, vamos ler o 36, né? Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava, olha só. E aquelas lágrimas de Jesus não é uma lágrima como a gente de crocodilo, né? Não é uma lágrima qualquer, não. Ele estava ali, como a palavra fala que ele se agitou-se no espírito. E ele chorou. E eles puderam testemunhar, os próprios judeus que criticavam ele, pôde ver e contemplar no semblante de Cristo a sua profunda compaixão. Aleluia. E no versículo 37, mas tem alguns, né? Mas alguns. Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Aqui ele estava querendo impedir, falando, não, já que ele deu vista ao cego, ele podia impedir essa morte. Mas eles não sabiam o plano de Cristo, que ele não ia impedir, mas ele ia ressuscitar, aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes eu e você falamos para Deus, Deus, você podia ter evitado isso, Senhor. Eu podia ter evitado esse sofrimento. Mas o Senhor fala, eu vou fazer desse sofrimento a glória do meu nome, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus agitou-se novamente, versículo 38. Jesus agitou-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E você recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você está falando, Senhor, não tem mais jeito, já cheira mal, Senhor, é impossível isso ser restaurado, é impossível eu chegar onde o Senhor falou. Senhor, não tem como, não tem mais jeito, já passou, são 4 dias, já perdi o prazo, não tenho mais recurso. Mas o Senhor vai usar esse sofrimento para a glória do nome dEle, aleluia. E Jesus, a mesma palavra que Ele disse para essa mulher, Ele está falando para você hoje. Eu não te disse a você, se cresce, veria a glória de Deus? Igreja, o Senhor hoje, talvez o ponto alto dessa mensagem é essa pergunta que o Senhor está fazendo para você e para sua casa. Eu não te disse a você, eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez o Senhor está olhando para você hoje, falando, irmã, eu não disse para você, se você cresce, você veria a glória de Deus. Talvez o Senhor está chamando o seu nome nessa noite, e você está lembrando de algo que já morreu tem 4 dias. Talvez você está lembrando de algo que, não, esse aqui, eu acho que Deus não tem jeito. Talvez você está lembrando de algo, não, isso aqui é caso perdido. Mas Jesus está falando, você crê, eu preciso que você crê. Se você crê, você vai ver a minha glória, aleluia. Eu não sei você, igreja, mas nessa palavra aqui, é uma palavra muito forte. Eu disse, Senhor, usa a minha vida, eu quero que o Senhor manifeste a sua glória na minha vida. Por mais que pareça que o sofrimento não vai ter fim, por mais que pareça que essa pedra é impossível de ser retirada, é impossível voltar à vida, mas Jesus está falando, você precisa crer. Você precisa acreditar, você precisa crer. Crer em quem, pastor? Crer nessa pregação, crer no político tal, crer em alguma pessoa? Não, crer em Jesus, aleluia. Nós precisamos crer no nosso Deus. Nós precisamos crer no nosso Deus. Aquele que diz, tire a pedra. Gente, é muito forte isso, porque Jesus, Ele declara aqui no versículo 41, então tiraram a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu, Ele disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aleluia. Igreja, a única coisa que Jesus fez aqui nessa história foi o que só Deus podia fazer. O que Jesus fez aqui, nesse contexto da morte de Lázaro, foi o que Deus podia fazer. Porque aquilo que o homem precisava fazer, o homem teve que fazer. Por isso Jesus disse,
tira a pedra. Ele podia com estralar de dedo, quem concorda comigo? Ele não é Deus? Ele podia assim, só com estralar de dedo, aquela pedra saía, o Lázaro saía para fora e o milagre acontecia. Mas uma coisa muito grande para nós, muito poderosa. Porque muitas vezes Deus ele dá uma palavra para você de vida. Deus dá uma palavra para você de transformação. Mas você precisa, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos nos mover debaixo da palavra do Senhor. E aí você está falando, mas Senhor, mas isso deveria ter acontecido, mas existe uma cooperação que Deus exige de nós. O Senhor, Ele falou ali, tirem a pedra, e teve que humanos, pessoas ali retirar aquela pedra. Quem queria ver a vida ali teve que se esforçar. Quem queria ver o milagre teve que se esforçar. Nós sabemos que Deus ele poderia, e Ele já fez aqui na palavra, milagres de diversas formas, mas Deus ele não está dentro de um molde de uma caixinha. Deus ele quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. E eu não sei o que Ele tem pedido para você, qual pedra que Ele tem pedido para você tirar, o que Ele tem pedido para você fazer, mas chegou o momento, meu irmão, não se demore a fazer isso. E Jesus declara, 43, versículo 43, e depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com atadura e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou, mais uma vez, a ordem do Senhor para o homem: desamarrem-no e deixe que ele vá. Tirar a pedra e desamarrar não foi Jesus quem fez. Porque o natural depende de mim e de você. Mas aquilo que depende de Deus, Ele move céus e terras para o nosso favor. Aleluia. Glória a Deus. O milagre, gente, ele foi instantâneo, ele foi na hora. O milagre ali, ele foi na hora. Mas nós vemos que ele recebe uma ordem para ser desamarrado, o homem todo enfaixado. Ainda, mesmo depois do milagre, ainda teve um processo de tirar todas aquelas faixas. E Cristo, igreja, nós estamos falando aqui de uma morte física. Uma morte física que Lázaro, que mesmo que ele viveu, ele voltou a morrer. Mas a mensagem de Jesus aqui, quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele não está falando apenas de vida terrena, mas de uma vida eterna. Aleluia. A ordem é para viver. A ordem é para viver. Como nós falamos, que quando nós estamos no aprisco de Jesus, né, nosso bom pastor, eu e você temos vida e vida é abundância. Eu já quero caminhar para o final, o tempo está avançando, mas concluindo, igreja, a ressurreição de Lázaro aqui nos lembra, não sei se você está notando, mas nos lembra que Deus, Ele transforma crise, sofrimento, momentos difíceis na nossa vida, como um espetáculo para a sua glória, como palco para a sua glória. O tempo todo Jesus ele é perfeito. Ele pode até permitir também, uma coisa que nós vemos aqui, que ele pode até permitir nós passarmos por sofrimento, mas caminha conosco nele. Ele sente as nossas dores. E aí, quando nós recebemos a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos uma vida em abundância e liberdade. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia. Talvez você está numa sepultura emocional, espiritual, sua vida não rompe, não avança. Mas Jesus é aquele que dá vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele continua chamando o seu nome. Feche seus olhos nesse momento, igreja. Se você aproveitar esse momento aqui, onde Jesus está liberando o poder dele sobre esse lugar aqui hoje. O Senhor, eu vejo o Senhor liberando o poder dele aqui para restaurar.
Eu vejo o Senhor liberando o poder dele aqui, aonde a sua fé será ativada novamente. Onde você já não estava crendo mais. Hoje o Senhor vai fazer você sair daqui acreditando e declarando vida onde havia morte. Você vai declarar vida onde você não havia mais, para você não havia mais esperança, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. E a palavra de Jesus para você hoje é: eu sou a ressurreição e a vida. Aonde você está vendo a morte, aonde você está vendo o fim, eu estou vendo vida, eu estou vendo a restauração, eu estou vendo a cura, o milagre, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, faça-nos crer, Senhor, faça-nos acreditar, Pai, que nós possamos, Pai, com as armas da fé, que nós possamos, Senhor, olhar com os olhos da fé. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo os nossos ouvidos espirituais. Pai, que nós possamos crer no Senhor, que o Senhor não chega atrasado, que o Senhor, Pai, não chega na hora errada, que o Senhor é perfeito e o Senhor chega no tempo certo. Eu oro, Senhor Jesus, por aqueles que estão passando sofrimentos. Pai, eu não estou aqui diminuindo o sofrimento dos meus irmãos. Eu sei, Pai, que alguns aqui estão passando momentos de dor, de difícil, mas o Senhor está com eles. O Senhor está com eles. Pai, a Tua palavra ela é fiel e verdadeira, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não desampara os Seus filhos. O Senhor não abandona os Seus filhos. Então, Senhor, eu oro para que a vida de Deus venha sobre a Sua igreja nesse momento, Senhor. Nós declaramos, Pai, nesse momento, a vida de Deus sobre a Tua igreja, Senhor. Assim, Pai, como o Senhor diz, que é a vida, que é a ressurreição, ressuscita hoje, Senhor. Ressuscita os sonhos, ressuscita a vontade de viver, ressuscita, Senhor, casamentos à ruína, ressuscita, Senhor, pessoas que estão financeiramente mortas, ressuscita, Senhor, aqueles que estão sem esperança, ressuscita, Senhor, aqueles que emocionalmente estão depressivos, ansiosos da vida, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, feche seus olhos e pensa, faça como essa mulher fez, vai aos pés de Jesus. Não olhe para o seu problema. Talvez você veio aqui e já está olhando para o seu problema, para a sua dificuldade, para onde está a morte. Mas olhe para Cristo agora. Ele está aqui. Se derrame aos pés dele, em nome de Jesus. Aleluia.